ai, esse teu jeitinho tem gosto de me alucina. Ai, 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 vem cá menina, vem cá menina, vem cá menina. Ai, 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 esse teu... Bom dia, povo! Já saí lá de onde eu estava e daí finalmente cheguei aqui no passeio final, porque depois disso é 2, 3 dias mais para chegar em casa. Mas eu vou ficar aqui em Banff, aqui é o Parque Nacional. Eu consegui, é muito difícil de conseguir lugar aqui para colocar trailer, senão tem que parar na cidade, papapá, e foi difícil. Então eu tenho 3 reservas diferentes e eu vou ter que mudar de baia depois do terceiro dia, um dia em uma baia e depois mais 3 em outra. Então vou ficar o total aqui de uma semana para conhecer tudo, já que eu nunca vim para Banff. Então essa é a intenção, ficar aqui uma semana. Comprar o passe, ficou mais barato, já que eu vou ficar uma semana, ficou mais barato comprar o anual do que comprar um por dia. Então assim que você já entra no camping, você vem pela estrada, pela 1, e daí já tem uma guarita que fala se você vai, né, em lugares aqui dentro do parque, você precisa pagar a entrada. Se você só for passar direto para ir para outras cidades, daí não precisa pagar. Então a estrada tipo assim subdivide, fala Banff Pass, né, do Parque Nacional, ou senão você segue reto se for adiante. E daí na cidade tem até ônibus que vem aqui para levar as pessoas para a cidade. Bom dia, viajantes, aventureiros, beleza? Estou aqui no parque mais famoso que tem aqui no Canadá, em Banff. Banff. Aqui na província de Alberta. Foi muito complicado arrumar vagas aqui, acho que foi 3 meses que fiz reserva, daí precisei fazer, queria ficar uma semana, daí tive que fazer 3 reservas para conseguir 3 dias nessa baia, depois um dia em outra e depois mais 3 dias em outra. Ou seja, é meio complicado. Se você não sabe fazer as reservas com antecedência e com muita antecedência por planejamento, vai ficar complicado você ficar vários dias aqui. Então, a maravilha aqui é que tem tudo, né? Água, esgoto, energia, então podia ficar aqui até, pode ficar, né, no máximo 14 dias. Não dá para ver bem, tem que sair mais ali para fora dessas árvores, mas tem montanhas ao redor de tudo aqui. São mais ou menos umas 900 baias que tem, gente do mundo inteiro. Muito legal, muito agradável, banheirinho ali do lado. Ou seja, tudo pertinho do jeito que o Little Max gosta. Agora, passeios aqui é natureza, tem a cidade de Banff, que é bem conhecida. Eu já fui lá ontem de bicicleta e daí fica mais ou menos uma meia hora daqui andando. Para parar de carro lá é um pouco complicado, porque não tem muito estacionamento que não seja pago, a não ser se você ficar alguns quarteirões do centro. Mas é aquela cidadezinha, né? Para quem gosta é um prato cheio, né? Lojinhas, restaurantes, lojinha, alguns pontos meio históricos. Mas é aquela cidade que a família vem para poder ir num restaurante gostoso, desfrutar, pagar uma fortuna para comer alguma refeição e depois falar que foi em Banff. Mas aqui eu vou tentar explorar as áreas ao redor. Aqui é dentro já do Parque Nacional, então você tem que comprar o passe, que para velho como eu, foi descontado, acho que foi uns $47. É o plano anual, porque se eu ficar 7 dias e comprasse o diário ia ficar mais caro. Então a mulher falou que ficava mais em conta comprar o anual. Mesmo que eu não vou voltar aqui, né? Mas vale a pena porque daí não precisava pagar mais para ter esse passe. E daí tem o acampamento. Como eu disse, é complicado de achar acampamento aqui. Essa baia com tudo, acho que é $31 americanos mais ou menos. Só para ter uma ideia e para lembrar. Daí tem várias seções. Tem uma que só tem energia, que é um pouquinho mais barato, mas não muito. Mas na necessidade é o jeito.
Se não, tem um ponto lá na cidade para parar, que fica do lado da estação de trem. Mas daí é aquele negócio, né? Você não pode ficar muita vontade, muita gente. Então aqui é bem tranquilo, bem calmo. À noite é um silêncio, um silêncio, um silêncio. Então é muito bacana esse camping aqui. Eu tenho que confessar que não li muito a respeito desse lugar. É só de amigos, né, que mandam fotos e fotos desse lugar, que Oregon até aqui fica mais ou menos umas 13 horas se for dirigir direto, que é considerar perto, né, de casa. E daí é só fotos, né? Mas não a estrutura, como é que funciona, como é que para, onde que vai, papapá. Então tem o tal do Lake Louise, que eu perguntei ali para um atendente. Não sabia, mas tem que fazer reserva 2 dias de antecedência para poder parar no estacionamento, e ainda você tem que pegar um shuttle para você poder ir no tal lago, que é o Lake Louise, que é o lugar mais famoso aqui. Mas tem outros lagos ao redor que não precisa reserva. Então aproveitar o dia de hoje, que está lindo, maravilhoso, agradável, e fazer esses passeios antes que o tempo mude. Então vamos passear. Vou acabar meus sapinhos de tanto AirPod que tem aqui. Agora já foram 3. Mas tem uns 20 sapinhos aí para distribuir. Vamos ver quantos mais eu vou achar. Se quiser até tomar banho. Toma banho só. Ai, cada um. Aproveitar, né? Mais outro aí. A baia que eu vou ficar vai ser que nem essa. Vai ter que compartilhar com alguém. Meio sem graça, né? Mas não tinha opção. Então a gente pega o sapinho e polui o trailer do vizinho que tem um AirPod. Daí ele sai com o revólver na mão e daí eu saio correndo. O check-in é 2 horas da tarde, mas dá pra ver. Agora já são 3, né? A fila que fica aqui direto nesse horário. Todo mundo fazendo check-in. Tem que sair às 2. Quer dizer, tem que sair às 11. Olha, aquele cara parece o Mr. Spock do Jornada nas Estrelas. E daí tem que sair, né? Fazer o quê? Aqui já pouquinho pertinho do camping já tem alguns resorts, apartamentos. E daí você já vai direto para a cidade. Ou seja, se tiver com muita vontade de andar, você pode fazer esse trajeto. Mas também tem rodovia aqui de bicicleta. Para descer tudo bem, né? Agora para subir que é o problema. Quando tá com bicicleta elétrica é mais fácil. Mas já descendo na cidade aqui, ver essa vista panorâmica aqui muito bonita. Imagino como fica quando tem um pouco de neve lá em cima, né? Ainda está tendo incêndios na região, então não está completamente limpo, claro, mas dá para ter uma ideia. Então, para ir na cidade, se não quiser pagar estacionamento, já tem que parar alguns quarteirões afastado. Se tiver RV assim, pior ainda, né? Que daí não acha mesmo. O pessoal aproveita aqui o estacionamento aqui dos bairros, que lá embaixo já está o centro. Aí começa a região central, onde encontramos lojas, restaurantes e muitos turistas tirando foto de prato de comida, de lojas, de alcinho de pelúcia e coisa e tal. Eu só vim aqui para colocar gasolina. Vendo os velhinhos aí, obviamente, eu não perco tempo, já procurei o centro de velhinhos aqui. Eles não têm muitos eventos, tem almoço só nas segundas-feiras, então eu já até desisti de visitar os velhinhos. Mas tem muito parque, muita área aberta e muitas lojinhas para você fazer aqueles passeios para gastar bastante dinheiro. Achar lugar para estacionar não é brincadeira. Mas, compensação, olha a vista, que coisa maravilhosa, um rio verde, umas montanhas poluídas, outras montanhas, gente caminhando, sol, legal, caminhar um pouco aqui, gastar energia. Então, como sempre, adoro fazer uma visitinha nas bibliotecas locais, aqui em Banff,
Ela não parece ser muito grande comparada com outras de cidades do mesmo porte que eu já visitei. Mas é uma biblioteca e tem internet, né? Isso que importa. E uma coisa legal que eu já comentei em outro vídeo é essa seção aqui, que não todas as bibliotecas têm, que chama The Library of Things, ou Biblioteca das Coisas. E eles têm vários produtos aqui que você pode fazer o checkout. Eu perguntei aqui, como visitante, você não pode fazer o checkout de livro ou de outras coisas, né? Então, por exemplo, tem raquete aqui para você jogar tênis, ou na verdade isso aqui é para uma versão de frescobol. Daí tem a parte de cozinha, que costuma ter aparelho para fazer arroz e outras coisas aí. Uma batedeira, panela de pressão. Às vezes você pode fazer o check-out dessas coisas e levar para casa. E daí aqui também tem até... Esse aqui é mais organizado dos outros que eu já vi. E aqui também tem até ferramentas de força, né? Ou de bateria. E daí tem furadeira, tem conjunto de broca. Tem um monte de coisa bacana para você fazer o check-out. Mas infelizmente, se você não é residente, nesse caso, não funciona. Fica aí a dica aí. Tem outras bibliotecas que pode fazer um cartão por uma semana. E daí você pode fazer check-out de várias coisas. Então o ideal seria você parar aqui nessa rua que chama Bow Street, onde tem permissão de parar no máximo 9 horas, das 6 da manhã às 11 da noite. Então você pode passar o dia parado aqui, vocês aventureiros que não gostam de gastar dinheiro. E daí é legal ter bicicleta, né? Porque daí deixa o carro parado aqui, pode ficar passeando na cidade o dia inteiro. Essa seria a solução ideal. E é bem perto do centro, então mesmo que você não tenha bicicleta, daí você pode parar aqui e ir caminhando. A cidade aqui realmente foi feita para turista, viu? E como tem! E para andar de bicicleta e a pé. Muito lugar bonito para ir. Tem um ônibus circular, você pode ficar passeando pela cidade também. E daí tem ônibus que vai até no camping. Você não paga nada para descer e paga $2 para subir. Ou seja, tem essa opção também, né? Se não quiser ficar transitando aqui pela cidade com automóvel. E aí, povo, diretamente de Banff, aqui em Alberta, no Canadá. Só dar as dicas do Little Max aqui. Se vocês estão acostumados a usar aquele aplicativo iOverlander, essas coisas aí, aqui é um dos pontos que fala que pode parar. Mas olha como é que tá isso aqui. Não tem uma vaga. Então tem umas áreas aqui que pode parar grátis, mas tem outras, aqui até falando que não pode parar RV. E tem outras que na maioria são pagas. Aqui é o centro de informações. Eu vim perguntar a respeito aí para ir lá no Lake Louise. Então você tem que ir online, comprar um bilhete, um passe para você poder ir durante um período aí, acho que começa às 6 horas até às 7 da noite é o último shuttle. Daí você faz sua reserva, o horário que você quer, daí você vai lá no parking lot, no estacionamento do Ski Resort, e daí você pega o shuttle de 15 em 15 minutos para ir lá no Lake Louise, e daí outro do lado também, que acho que é Moray, uma coisa assim. Então daí, que depois que você faz isso, daí você volta de novo, o shuttle leva você para dos dois lagos, que são os mais famosos que tem aqui. E daí você vai de volta com o shuttle pro seu carro e volta para onde você está acampando, morando, sei lá o quê. Então essas são as dicas aí para visitar o lake. Então é bem complicadinho andar com uma estrutura de RV ou trailer. Trailer praticamente esquece, né? Se esses aqui já estão com dificuldade de achar lugar para parar, tem os alemão no meio aí também. Então daí você está sujeito a não achar um lugar. Aqui pode pernoitar. Quer dizer não, desculpa. Acho que tem um horário marcando ali que são 9 horas. Pode ficar, mas aí ó, lotado. Não é complicado, né? Vou até entrar, ó, tá falando ó, free parking. Um sinal grande ali falando free parking. Ah, tá falando aqui, ó, 9 horas no máximo. Entre 8 da manhã e 8 da noite. E não pode pernoitar. Então é complicado. Se quiser passear na cidade sem pagar um estacionamento, essa aqui é a sua opção. E boa sorte de achar um lugar para parar. Porque não acha. Olha o inglês. Primeira vez que eu vejo um RV
da Inglaterra. Isso aqui é os alemão de sempre, né? Pois é. Complicado achar lugar aqui. Aqui não só é o centro de informações, mas também tem uns lugares que você pode alugar bicicleta e também agendar alguns passeios. Se você não quiser dirigir o seu carro, daí tem shuttles, tem ônibus também. Tem várias opções para chegar nesses lagos que são famosos aqui. Ônibus comum, daí tem um passeio com shuttle. Então são várias opções. Então um dos lugares da minha programação é tirar foto naquele sinal ali. Mas tá parecendo o sinal de Hollywood. Tá parecendo o sinal de Hollywood. Sinal de Hollywood ou o sinal lá de Key West. A fila para tirar foto aqui. Então vamos entrar na fila, né? Daí chega aqueles que querem tirar foto em tudo quanto é letra, né? Daí um vai, agora você vai no A, daí o outro, ah não, você vai no B. Daí não, você enfia a cabeça no buraco do B, você enfia a cabeça no buraco do A. E pronto, olha lá, vai começar a mudar. De um lado pro outro, de um lado pro outro. Um quer subir na letra, outro quer descer. Complicado. Por isso que demora, né? Daí o outro pega e chama a família que tá esperando ali na sombra. Olha lá, agora só vai os dois. E assim não termina nunca. Pois é, povo. Banff é essa loucura aqui. Uma hora você pensa que tá na Índia. Outra hora você pensa que tá na Filipinas. Outra hora no Japão, na China. Olha lá, tá vendo? Só vê gringo aqui. Mas de vez em quando aparece um americano, um canadense aqui no meio. Tá vendo? Árabe. Tem de tudo. Lojinhas, restaurantes. E eu vim aqui aproveitar para comer um... Faz tempo que eu não como um McDonald's. Então vou comer um McDonald's. Restaurante chique. E quem sabe acho uma mesa aqui. E parece que eu sou chique também. Se for comparado com esses restaurantes aqui que cobra $50 um pedacinho de bife e uma batatinha frita. Não é fácil. Sacrifício para ver um lago. Fica uns 40 minutos lá do camping. Você tem que fazer a reserva com 2 dias de antecedência. Se comprar mais antes também não dá. Só tinha uma vaga, né? No horário da 1 às 2 para pegar o shuttle, para pegar o ônibus, para ir pro lago. E olha quanto carro. Meu Deus do céu. Para ver um lago, gente. Na verdade 2. Mas é isso que tem que fazer, né? Se quiser ver o tal Lago Azul. Sendo que em Oregon tá cheio de lago bonito também. Mas, né, já que a gente tá aqui, então tem que fazer no site oficial dos parques aqui do Canadá, tem que fazer a reserva. Foi $11 canadenses. Teve um casal que estava parado do meu lado ali. Eles falaram que pagaram 50. Eles vieram sem reserva, nada. Daí teve que ir com uma companhia particular. Ou seja, acho que o método mais barato é fazer isso mesmo, né? Ou vir bem fora de época. Tem aqui uma... Na verdade, isso aqui é o parking lot do pessoal que faz esqui. Lá em cima. Ah, agora mostra ali, ó. Dependendo da companhia. Tem umas particulares que te leva lá também. Então o meu, que é do Parques do Canadá, é aquele verdinho ali. Que não tem fila. Estranho. E de 15 a 20 minutos vem os ônibus. Você vai, ó, tem as gôndolas ali, que também estava falando que dá para fazer um passeio. Você vai durante o período de 1 hora, que te dão o passe, e daí volta a hora que quiser. De 15 em 15, 20 em 20 tem o shuttle para você ir. É, pode ser um pouco complicado, né? Tem que escanear o passe ali, que tem um código. E daí no teu horário, né? Se for no horário que tá o meu agora, ele se manda para uma fila mais curta. E daí você vem aqui e fica esperando. Se for mais tarde, ou se tiver querendo tentar a sorte, daí vai naquela fila maior ali para comprar, para ver se tem alguma vaga nesse horário. Que função para ver um lago. Bom, apesar de ser uma das atrações mais populares aqui do Canadá, obviamente o Niagara Falls fica lá em cima, né? Mas para ver esse tal de Lake Louise, fica 40 minutos mais ou menos do camping
tem que comprar um ingresso para poder estacionar lá no estacionamento do Ski Resort. Aí você pega esse ônibus aqui, daí vem pra cá, daí você vai lá no lago, daí você volta pra cá, pega outro ônibus pra ir no outro lago, o Moraine, e daí você volta pra cá, e daí você pega o ônibus pra ir embora. Então vamos ver se valeu a pena. $11, né? Você tem que ir no site. Você tem que ir no site profissional lá o oficial, né, dos Parques do Canadá. E daí você escolhe o seu horário. Só tinha esse. Eu já estava até desistindo, falar, para ver um lago, né? Mas, né, já que eu tô aqui, né, vou aproveitar. Vocês querem ver porque passei por essa função toda? É tipo da coisa, né? Quando você viaja bastante, você vê muitos lugares bonitos, nada mais te impressiona. Mas então, preparem a emoção. Tarará! Tá aí, o tal do Lake Louise. Milhões de pessoas vêm desse lago aqui. Cor azul turquesa. Obviamente, dependendo do lado que você vê, né? Tem caminhadas que você vai por meio das montanhas, pra você ver ele de cima. Não pode voar drone, infelizmente, né? Mas é brincadeira, meu. Olha isso aqui. Olha o que tem de turista, meu. Tá pior que a Disney isso aqui no dia de férias. Nos dias de férias. Ó, os malucos entram na água, né? Que deve estar quentinha pra caramba. Complicado, meu. Complicado. Os hindus aqui deve ser que nem o Ganges, né? Lavar a alma. Pode alugar ali ó, o barquinho pra você ficar andando aí no meio. Não, sem dúvida é bonito. Isso aqui é aquela mesma sensação. Aquela mesma sensação de você estar na Disney indo de um passeio pro outro. Só que aqui só tem um passeio. Quer dizer, tem opções para o passeio, né? Se quiser caminhar e plapapá. Mas a atração principal é ficar aqui na beira e tirar foto. E dependendo do ângulo aqui, a cor da água é muito bonita mesmo. Isso aqui é outra atração. Outra atração do lugar é vendo os turistas tirando fotos. Daí isso me lembra da época onde que a gente tinha que mandar revelar filmes. Então a gente pegava com muito cuidado, escolhia o melhor ângulo. Tirava umas 3, 4 poses e mandava revelar. Naquela esperança de que a foto tivesse saído boa, né? Hoje em dia você tira 500 mil fotos e 2 só ficou boa. E o resto você acaba jogando fora. E se você é muito rico, você pode ficar aí nesses quartos, vendo o lago a hora que você acorda de manhã. Daí você tem essa vista aqui. Curiosidade mata, vou até lá perguntar quanto custa. Daqui que você pode fazer. Tem várias caminhadas, lagos ao redor, você pode ir caminhando, tem que subir, tem que descer. Ou você pode ficar caminhando aqui em volta do lago. Agora eu não sei porque todo mundo está voltando e eu tô indo. Mas esse é o passeio que tem para fazer por aqui. Aí você decide o tanto que você quer caminhar para ficar apreciando a beleza aqui do lago. Eu decidi ficar aqui uma noite só para ter a vista do hotel, ó, do lago. O cara até tá limpando o vidro para mim passar. Então, curiosidade mata, né? Então fui ali perguntar o preço. Perguntar o preço da diária. Daí é $850 canadenses a diária. Para a vista não do lago, um quarto comum, mais barato. E 1.600 se você tiver a vista para o lago. Então você escolhe qual você quer. E se você ficar uma semana aqui, eles te dão um carro desse de presente. Ai, ai. Não, um mês, vai. Até que não tá tão caro assim também, vai. Não vamos exagerar. Tem um hotel lá em Oregon que é esse preço. Então olha aí, ó. Você escolhe o carro aqui que você quer. McLaren, Porsche, ou uma Lamborghini, ou essa outra Lamborghini. Interessante, né? Os carros esportes ficam mais bonito e colorido, né? O preto fica meio sem graça.
Se for um vermelho, laranja, assim, é bonito até. Pois é. O chateau aqui tá caro. Mas pra quem pode, né? Não pra quem quer. Aí, ó, vai chover, então vamos tentando passar informação para vocês. Tem um estacionamento um pouco mais para cima. Aqui é onde que você pega o ônibus para ir para o outro lago. E também tem um ônibus ali para você voltar lá para o estacionamento. Mas você pode trazer seu carro até aqui. Aqui não, né, exatamente. Mais um pouquinho ali para cima. É $36 para estacionar o dia inteiro. Mas tem que ter muita sorte. O estacionamento é pequeno. E também ele diz que vem 26 mil carros aqui por dia, né? Então, sei lá, tem que ter um pouco de sorte para conseguir o lugar. Mas se o carro tiver umas 5 pessoas, né? Obviamente isso aqui fica mais barato. Se tiver sorte de achar lugar, né? Então fica aí a vista para vocês do Lake Moraine. Essa água aqui fica difícil de saber se é azul, se é verde, se é azul turquesa. Mas muito bonito mesmo. Então, voltando da grande jornada, eu perguntei lá pro rapaz quais as opções que tem lá para ir nos lagos. Então, aqui com o parque, nos parques do Canadá, você faz a reserva 2 dias de antecedência. Agora tem essas outras companhias particulares. Essa aqui sai daqui, que esse ônibus é estilo inglês. E daí tem outros que faz reserva lá em Banff, ou também tudo faz online. Tá vendo? Tem essa Moraine Lake Bus Company, essa aqui Lake Louise, são todas companhias particulares. Ou ele falou, se você for antes das 9 da manhã ou mais à tarde assim, pode ser que tenha sorte de conseguir estacionamento, que é aquele que eu falei de $36 que tem lá do lado do Lake Louise. O Moraine, eu não vi nenhum estacionamento lá para público, então tem que ir bem cedo para conseguir uma vaga lá. Se tiver com 4, 5 pessoas no carro, daí vale a pena. Senão tem que fazer esse esquema aqui mesmo. Pois é, então vamos para casa.